Boa noite, tudo bom? Bem-vindo ao canal Thalita Renova. Esse é o canal Thalita Renova. Pegue seus lugares, pegue suas pipocas, pegue água. Se você água, água, porque a água ajuda a preservar a garganta e a saúde, certo? Bom, pegue seus lugares, aproveitem a live. Bom, o tema de hoje é sobre traumas. Aproveitando o embalo também e pedindo para vocês apertarem aí o botãozinho de like e compartilhem para as pessoas que vocês querem que assistam esta live, ok? Quanto mais pessoas alcançadas assistirem essa live, melhor, porque aí as pessoas vão saber do que se trata, pessoas vão aprender um pouco mais e vão entender um pouco mais. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Thalita Renova. O tema hoje são traumas. Você tem algum? Pois é, o tema é esse mesmo, traumas. Mas por que esse tema? Porque eu andei pensando aqui, grande parte dos brasileiros possuem um trauma. Uns maiores, outros menores, como conviver. Não existe pessoas que não têm, né? Uns grandes, uns traumas grandes, outros pequenos. Mas, e aí? Tratamento com psicólogos, psiquiatras, como? Existe controle? Sim. Existe tratamentos também, né? E aí, o fato é, de que modo veio o seu trauma? De infância? Agora, quando adulto? Pois é. Eu vou contar que o meu veio desde adulto. Porque quando a gente é criança, a gente não tem traumas, né? A gente tem, vamos dizer assim, a infância passa, a gente vai crescendo, a gente não vai tendo problemas. Quando a gente cresce, a gente já tem alguns problemas. Problemas, às vezes, que a gente pode resolver de uma certa forma, assim, vamos dizer que solucionar alguns e outros passando, a gente vai dizendo uma bola de neve, vamos dizer, né? Mas e aí? Independente de traumas, vai surgindo e vai ficando, ou a gente vai eliminando eles? De uma certa forma, a gente quer eliminá-los. E como fazê-los? Eis a questão, não é verdade? Bom, antes de mais nada, dizer que eliminar não é a solução. Ah, então você está dizendo que não existe como eliminar? Existe como diminuir. O eliminar a gente sabe que é quase que impossível, porque trauma fica marcas. E essas marcas a gente sabe que fica pro resto da vida muitas vezes. E essas marcas não acabam assim de um dia para a noite. Depende do trauma que você pegou, ou que ficou em você, ou que você ficou meio traumatizado de ver, ou que você soube, de alguma forma ficou. Então, eu vou dizer para vocês que o meu trauma foi... Eu tive alguns muito graves, e até hoje eu não supero alguns. Lógico que se eu falar que supero é mentira, porque quem sofre com isso acaba se punindo o tempo todo e acaba que também não esquece. Acaba, de uma certa forma, também tendo certos pesadelos. Influencia a sua vida? Sim, muito. O seu dia a dia? Às vezes sim, se você não faz um certo tratamento adequado, baseado nisso. Alguns à base de remédio e outros às vezes somente com conversas. Como assim à base de remédios? Porque alguns realmente você tem que se manter controlado com remédios. Mas é claro que você tem que ir no médico, o médico tem que receitá-los.
Não é você simplesmente ir lá no médico, você ir lá no farmacêutico e você comprar aleatório. É lógico que isso é um crime, né? O que você comete com você mesmo. Então, é errado. E não tem como você se receitar e falar, eu tô bem, eu tô numa nice agora, e não é bem assim, né? É anos e anos de experiência, e a gente sabe que esses traumas também são anos e anos de tratamento para amenizar. Não, como eu disse, você não vai simplesmente eliminar eles, você vai amenizar, adormecer, vamos dizer assim, né? À base de tratamentos com remédios ou até mesmo com psicólogos, psiquiatras. Então, eu particularmente digo que eu faço faço toda terça-feira, eu me trato com a psicóloga, e é uma forma de eliminar, como eu disse, amenizar, né? Isso ajuda? Ajuda, porque você vai tirando tudo que você tem de ruim e tudo que você tem de coisas, como dizer assim, tudo que você tem de coisas que não é muito agradável de pensar. É lógico que você quer pensar coisas boas o tempo todo, mas o ser humano não é feito para ficar pensando o tempo todo em cor de rosa, em branco, né? Enfim. A gente sabe que a gente também pensa em coisas ruins, e isso é fato porque somos seres humanos, né? A base de tudo são os pensamentos colocados, impostos na gente, que muitas vezes a gente cresce com essas coisas, né? E aí é a coisa que mais pega, vamos dizer assim. Como que a gente pode amenizar isso? Às vezes você tem que ter uma pessoa para você conversar. Seja amigos que você confia, de verdade, não amigos aqueles que você bate no seu ombro e, ai amigo, não, amigos mesmo, de confiança. Porque amigo que bate no seu ombro e fala, e aí camarada, companheiro, brother, quando vai ver tá te apunhalando. E aí é mais uma decepção, mais um trauma. E você vai acumulando, e acumulando, e acumulando, e esse trauma só acumula. E para você é mais uma caixinha de acúmulos de coisas mal impostas, mal colocadas. E você nunca consegue se livrar. Essa é a verdade. Mas, como eu disse, os traumas eles não acabam de um dia para a noite. Grande parte dos brasileiros sofrem com isso, sendo ele homem ou mulher. A grande parte das mulheres sofrem com pós-parto, sofre com depressão. Aí sofre um trauma do pós-parto, porque acabam tendo choque, né, de repente de uma cesariana, ou até mesmo do próprio nascimento da criança, porque às vezes não estão preparadas para o nascimento. Traumatiza a pessoa. Ou até mesmo o formato do corpo, né? Que às vezes a pessoa é tão acostumada com o próprio corpo de ser magra, de ser esbelta, de ser bonita, e de repente ela incha por causa do nascimento de uma criança. Na hora que sai, a pessoa fica inchada, traumatiza, quer a todo custo voltar para o corpo. Também traumatiza. N possibilidades de um trauma. Não estou só dizendo de um trauma imposto de uma infância, mas estou dizendo de um trauma imposto de várias outras formas. Trauma mulher é muito mais difícil. Encarar a possibilidade de um corpo formado, formadinho, bonitinho, para um corpo reformado. A vaidade de uma mulher, às vezes, fica entre você estar bem e entre você não estar bem. Mas eu digo aqui, mentalmente falando. Não que isso não pese para o homem, né?
Isso também pesa. A vaidade para o homem também é muito legal de se pensar assim, porque às vezes o homem é tão vaidoso que ele coloca para ele o fato de repente, ele olhar para ele e falar assim, poxa, mas eu tinha um corpo tão bacana, né? Então, quando ele vê o corpo dele acabando, ele pega a trauma do próprio corpo. Como eu disse, as mulheres em si têm um trauma e os homens também têm outro trauma. Então, o trauma, ele acaba destruindo os dois lados. Eu tive um trauma de perder meu pai. Então, desde aí eu percebi que somos pessoas não preparadas para muitas coisas. A morte é o começo, não só o fim, mas é o começo de um outro lado da vida. Muitas pessoas ainda falam, mas morreu, acabou. Na verdade, morreu, não acabou, morreu, continua. A gente que tem a mania de falar, fulano era tão bom, ele morreu, acabou tudo. Não. Aqui é o começo e lá também é. Só que lá é a continuação do que ele parou aqui. Aí a pessoa se traumatiza e não quer mais viver a vida. Então, N traumas na vida. Os traumas não é só de você ter um filho, de você engordar. O trauma é de uma morte, de uma perda de um filho. São N motivos. Por isso que a live foi por esse tema. Tem algum trauma você? Qual é o seu trauma? Eu tenho alguns traumas. E como eu disse, eles não se acabam. Eles diminuem. Eu tenho um trauma de não estar com a minha filha hoje, porque ela hoje mora no Ceará com 6 anos, ela está lá. Perdi meu pai, mais um trauma. Minha mãe está longe, terceiro trauma. E assim eu vou contando os meus traumas. Como eu disse, os meus traumas vão diminuindo, eles vão aumentando, mas com o passar do tempo eu consigo diminuir alguns deles. O trauma ele só vai com o tempo. Assim como a depressão também diminui com o tempo. São coisas que a gente passa e a gente não percebe porque a gente tem uma vida agitada, uma vida na rotineira. A gente não percebe que os traumas atrapalham também. Que os traumas são marcas deixadas para trás e que a gente também não percebe que isso machuca e que esses traumas podem levar a gente a certas coisas a fazer. Fazer o que a gente menos espera. Sair por aí comprando remédio para se automedicar não é legal. O legal é a gente tentar conversar com um especialista, contar para ele, como eu disse, um especialista que entenda o que você passa, que seja seu amigo, seu parceiro e que ele possa te ajudar no processo que dure até a sua próxima ida a ele. Como eu disse, não acaba, mas reduz. Reduz ao ponto de você não pensar mais tanto naquela possibilidade de mas isso não dá certo. Se continuar com isso não vai dar certo, realmente isso não vai dar certo. O pessimismo é a primeira coisa que temos que pensar. Então, é o dar certo que vai dar certo. E não pensar que não vai dar certo. Porque o não a gente já sabe que não vai dar. E é o que a gente aprende desde quando a gente nasce. Não vai dar, não sei, não faço ideia. Será que um dia isso... mas não vai dar coisa boa. O não a gente já sabe. A gente tem que correr atrás do sim. E é assim que funciona. Um pé, depois o outro. Não colocar os dois na frente. Né?
passar o dia pensando em coisas boas e não em coisas ruins. É lógico que nem todo dia é dia de rosas, como eu falei. Mas enquanto a gente estiver pensando em coisas boas, atrair coisas boas, é a melhor opção que se tem. A melhor opção que você tem para desfrutar até o dia que você fala assim, o dia que eu não estou de boa, mesmo que você sabe que você não está, mas e não está pensando em coisa boa? Tudo bem, a gente respeita, mas todo dia tá o dia de um dia ruim, aí já é um problema. Hoje não foi bom, amanhã pode ser melhor. Ontem não foi bom, hoje não foi bom, mas amanhã e depois de amanhã pode ser bom. Mas quando você já está num dia que você já não está bom hoje, amanhã não está bom, depois, aí você já tem que procurar uma ajuda. Por quê? Porque aí você já sabe que você já não está legal. E são essas coisas que a gente tem que acostumar a fazer, a praticar e a usá-los. Mudar o rumo da nossa vida conforme o ciclo. A moeda tem os dois lados. Nós também temos os dois lados. O lado bom e o lado ruim. Não devemos deixar que isso atrapalhe, nem que seja o lado bom, o tempo todo você ser bom, mas também você não pode ser o tempo todo ruim. O balancear é um peso e uma medida, e sejam os dois balanceados para que dê certo. Bom, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, compartilhem, coloque o dedinho aí, passem isso para o pessoal que precisa. Espero que vocês curtam, porque eu gostei de fazer. Então até a próxima live. Thalita Renault. Tchau!